Olá, pessoal do nono ano único. Colégio Encanto, professor Djalma aqui. Vamos lá para a nossa maratona. Hoje, semana passada, a gente respondeu algumas questões de origem da vida. E hoje a gente vai fazer a parte de evolução, evolucionismo, teoria de evolução, certo? Só que eu vou fazer as 11 questões que eu passei na semana retrasada do livro, da página 81 a 83. Então, quem já entregou, beleza. Quem não entregou, dançou, porque eu vou responder agora, não adianta fazer mais nada. Vamos lá? Questão 1. All right, and man of Sebastian Furr. Em relação à evolução dos seres vivos, isso aí já deu, viu? Há 2 semanas, a minha aula de evolução. Em relação à evolução dos seres vivos, destacamos 2 ideias defendidas por cientistas. Primeira ideia: transmissão dos caracteres adquiridos. Eita, já sei quem é. Tá fácil, né? E a segunda ideia: seleção natural. Poxa, gente. Podemos afirmar que as teorias acima apresentam ideias de quem? Vamos lá. Os 2 teóricos inicialmente foram Lamarck e Charles Darwin. Lamarck, ele defendeu o uso e desuso. Quanto mais se usava uma parte do corpo, do órgão ou uma estrutura do corpo, ela se aumentava, ela hipertrofiava. E quanto menos você usava uma parte do corpo, se atrofiava ou sumia com a evolução no tempo. E ele também disse que essas características que você adquiria em vida passavam para os descendentes, né? Ele errou nessa parte aí, mas o cara ajudou a mudar as ideias de evolucionismo lá para frente, de Darwin. E Darwin, ele defendeu a principal teoria dele, né? Ele estudou a origem das espécies, que ele escreveu até o livro, e a principal teoria de Darwin é a seleção natural. Os seres mais aptos sobrevivem e os seres menos aptos, mais fracos, desaparecem ou entram em extinção. Pronto, já disse tudo. Vamos ver aí. Transmissão dos caracteres adquiridos. Características que significa o quê? Primeiro aí, que tudo que é adquirido em vida, as características, por exemplo, se você pintar o cabelo de verde, ele está dizendo aí que, segundo Lamarck, passa para os descendentes. É verdade? Claro que não, né? Mas foi Lamarck que criou essa teoria. E seleção natural de Darwin. Então, a primeira é de Lamarck, a segunda é de Darwin. Vamos ver a resposta. Letra A, Darwin, tanto a primeira quanto a segunda. Não. Lamarck, tanto a primeira quanto a segunda. Não. Darwin, a primeira e Lamarck, a segunda. É invertido, né? Lamarck, a primeira e Darwin, a segunda. Show! Resposta, vamos ver aqui. Tchan, tchan, tchan. Ei, quem marcou a letra D, acertou. Questão 2. Organismos procariontes apresentam células mais simples, que não possuem um núcleo organizado. Estudamos aqui já. São exemplos de seres procariontes. Primeiro reino da natureza é o reino dos procariontes, que não tem carioteca. O núcleo, ele não tem carioteca. O material nuclear está solto no citoplasma. É o reino das bactérias e das cianobactérias, ou algas azuis. Certo? Resposta: as plantas são eucariontes, animais e plantas são eucariontes, fungos são eucariontes, protozoários e bactérias são eucariontes. Só existe uma resposta, vamos lá. Letra B de bola. Quem marcou B de bola? Acertou. B de bactéria. Alguém me chamou aí, não? 3. É uma questão de vestibular, viu, gente? Você aguenta aí. Da VUNESP.
Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes, acabamos de falar agora. Eucarionte é quem tem carioteca, aquela membrana que reveste o núcleo. E os procariontes, como as bactérias, não têm carioteca. Né? O material nuclear é solto no citoplasma. Aí a pergunta diz assim, os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, no caso os procariontes, né? Entre outras características, vamos lá, letra A, não possuem material genético. Eles possuem? Eu acho que sim. Só não tem carioteca protegendo ele. Possuem material genético como os eucariontes, mas não anucleados, não tem núcleo. Que legal. Vamos para C. Eu acho que é essa, mas pode ter uma melhor. Possui núcleo, mas o material genético não possui núcleo. Não possui a carioteca, né? Possui material genético disperso no núcleo, mas não tem nada a ver. Possui núcleo e material genético organizados nos cromossomos. Não. Resposta mesmo, já disse aí. Letra B. Possui material genético como os eucariontes, mas são anucleados, não tem núcleo. A carioteca não existe. Carioteca, para quem não estudou, é a membrana que reveste o núcleo e contém o material genético dentro dela. Né? Nossas células são eucariontes, porque elas têm a carioteca e o material genético está dentro do núcleo. Show de bola. 4. Homenagem aqui ao meu amigo Cleiton Lima, meu personal trainer. Sabemos que Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros estudiosos que compreenderam que o meio poderia, de alguma forma, influenciar na evolução dos seres vivos. Apesar de algumas conclusões erradas, esse pesquisador foi muito importante para a biologia evolutiva. Eu disse a você já isso aqui há um pouco tempo atrás. Marca a alternativa que indica os 2 pontos principais da teoria, que ficou conhecida como lamarquismo. Eu nem disse como é que estava essa letra. Letra A. Ele quer saber, tem 2 leis que foram de Lamarck. Né? Vamos ver quais foram de Lamarck. Letra A. Seleção natural e mutação. Daí é de seleção natural é de Darwin. Mutação já vem lá do neodarwinismo, lá na frente. B. Lei do uso e desuso e seleção natural. A lei do uso e desuso, ok, mas a seleção natural é de Darwin, darwinismo. C. Lei do uso e desuso e lei da necessidade. Nem falei disso aqui. D. Lei da herança de caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. E E seleção natural, a gente já sabe que já é de Darwin, então já matou a E. Lamarck tinha 2 teorias, a uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Ele dizia que transmitia suas características que ele adquiria em vida. Por isso o cara que perdesse o Lula, que perdeu o dedo, Lula, nosso presidente, perdeu o dedo com só 4 dedos na mão. Os filhos dele iam nascer tudo sem dedo. Segundo Lamarck, era para ser assim. Toda característica, você cortasse o cabelo, já era outra história. Aí você cortasse o cabelo bem curtinho, raspasse, os menininhos iam ser raspados. Então, a resposta certa é a letra D de dado, de Djalma, doido. Questão 5, da UFC. O ambiente afeta a forma e a organização dos animais. Isto é, quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e a organização dos animais. As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultado de esforço repetido, de se alongar, adquiriram comprimento considerável. O trecho citado foi transcrito de uma obra filosófica zoológica de um famoso cientista evolucionista. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as ideias transmitidas pelo texto e o nome do seu autor. Será que é a seleção natural que ele está dizendo aí? Que a cobra, vamos ler de novo. As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seu corpo foi alongando com o tempo.
de tanto ela se arrastar. Eu diria que isso aí é uma ideia de Lamarck. Herança, né? E passava para os descendentes aí. Certo? Herança dos caracteres adquiridos. Seleção natural, lei de transformismo, seleção artificial e herança dos caracteres dominantes. Vamos lá. Acertei! Herança dos caracteres adquiridos. Menino, eu tô tão inteligente, viu? Espero que vocês estejam acertando. Né? Claro que ele pensou nisso. Essa evolução aí do corpo das cobras, ela foi muito, assim, foi polêmica demais. Mas ele disse dessa forma, que quanto mais se arrastava as cobras, mais ela perdia as patas, aquela história todinha, e passava isso para os descendentes. 6. As células são as menores unidades vivas de um presente em todos os seres vivos, com exceção... Desculpa, gente, é porque eu estou aqui cuidando de vovó e sempre tem alguém falando aqui. As células são as menores unidades vivas de um organismo, então, e estão presentes em todos os seres vivos, com exceção dos vírus, que são as celulares. Elas podem ser classificadas em procariontes, já falamos disso, ó, e eucariontes. Procariontes são aquelas que não têm núcleo com carioteca, material nuclear solto no citoplasma. E eucariontes, como nós, tem essa carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo. Se levarmos em consideração a ausência ou a presença de quê? Sim, ele quer saber a diferença entre procarionte e eucarionte. O que é que diferencia um do outro? É a presença ou a ausência de alguma coisa. De parede celular? Não. De organelas celulares? Não. De membrana plasmática? Não. De citoplasma? Não. O nome eu já falei para vocês, eucarionte. Procarionte é quem não tem carioteca. Membrana separa o citoplasma do núcleo e que guarda o material genético. Resposta, letra C de corno. Corninho. Cleiton. Não é Cleiton com K. 7. Quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie, a fim de que possamos afirmar que os mesmos são mais adaptados em comparação a outros indivíduos da mesma espécie? Quais as características presentes nos indivíduos de uma espécie, a fim de que possamos afirmar que os mesmos são mais adaptados em comparação a outros da mesma espécie? São maiores e solitários, comem mais e apresentam cores vibrantes, vivem mais e reproduzem mais, apresentam mais membros com pernas ou patas e são mais fortes. Assim, a seleção natural diz que os mais fortes sobrevivem, né? Mas ele quer saber uma espécie afim, possamos afirmar que os mesmos são mais adaptados. Bem, quando o indivíduo é mais adaptado, ele consegue se alimentar mais, né? E se reproduzir mais. Consequentemente, a espécie ela continua evoluindo, né? Eu acho massa essa. Diz? Vivem mais e reproduzem mais. Show de bola. Quanto mais adaptados, vivem mais. 8. O hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas da Malásia. Isso é na Malásia, não tem aí não, mas eu já vi questões desse tipo. Promove o crescimento desta estrutura, o pescoço, representando nessas comunidades um sinal de beleza. Desta forma, temos que os filhos dessas mulheres já nasceriam com o pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular, de vários séculos. A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista? Bem, já falamos deles aqui, Darwin ou Lamarck, né? E Mendel aí tem a última letra E, tem Mendel. Mendel é o pai da genética. O Wallace defendia a seleção natural com Darwin. Malthus tem a ver com aquela parte geográfica de crescimento da população exponencialmente, né? A população, perdão. O alimento
cresce em projeção aritmética e a população cresce em proporção geométrica, que é muito maior. Então, vai chegar um tempo que, segundo Malthus, a comida vai se acabar pela quantidade de pessoas. Então, esse hábito de esticar o pescoço e passar para os filhos é a transmissão dos caracteres adquiridos, né? De Lamarck, teoria de Lamarck, com certeza. 9. A evolução ocorreu e até hoje ela permanece acontecendo. Para isso, contamos com inúmeras evidências. Os fósseis são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram em épocas passadas. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta. Os fósseis evidenciam que, há milhares de anos, as espécies existentes eram diferentes das atuais. Através dos fósseis, é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falha nos registros fósseis. Com o uso de fósseis, é possível até mesmo entender as condições climáticas da época em que aquele organismo viveu. Para descobrir a idade de um fóssil, muitos pesquisadores utilizam o método de datação do carbono 14. Show! E os fósseis se formam quando restos de um organismo conseguem se manter preservados. A resposta correta seria, em relação, ele disse, a respeito dos fósseis, marca a alternativa incorreta. Através dos fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie. Não pode não. É o erro mesmo. Pois há falha nos registros fósseis. Não, mas daí está errada. Ok? 10. Lamarck foi um evolucionista que formulou uma famosa teoria a respeito de como as espécies mudam ao longo do tempo. Para explicar as mudanças, ele propôs duas leis. Qual é o nome da lei proposta por Lamarck, que explica que as mudanças desenvolvidas durante a vida são passadas para os descendentes? Já falamos isso aqui, facílimo. Quem errar de novo essa aqui já está lascado. Né? É a lei do uso e desuso? Não, a lei do uso e desuso diz que quanto mais se usa um órgão, uma parte do corpo, mais ela aumenta. Quando menos se usa, ela diminui ou atrofia. Então não é essa, é deles aí também, lei do uso e desuso. A Lamarck, a lei que fala da transmissão dos caracteres adquiridos. Seleção natural é de Darwin, ancestralidade comum vem depois, lei do mais forte é a seleção natural, lei da herança dos caracteres adquiridos é a lei de Lamarck, famosíssima, que ela está errada. Ok? Acertei? Ai, acertei. Última questão, é um bônus. E a maior também, desse tamanho, bichinho. Da Universidade Federal de algum lugar. Um estudante de ensino médio, ao ler sobre tegumento humano, pele, né? Fez a seguinte afirmação ao seu professor. O nome do professor dele era Cleiton Lima. O homem moderno não apresenta tantos pelos como os seus ancestrais, pois deixou de usar esse anexo, pelos, como isolante térmico. A gente começou a usar roupa, né? Então, os pelos começaram a sumir. Isso só foi possível porque o homem adquiriu a inteligência que permitiu a confecção de roupas, protegendo do frio. Diante dessa informação dada pelo aluno, o professor explicou que isso... Menino, já deu... Essa eu fiz com a resposta já, vai? Tá pronta. Sem querer. Não ocorreu. Ele explicou que isso não ocorreu. E a informação está de acordo com a teoria evolutiva de Lamarck, que pressupõe que estruturas do corpo que não são solicitadas desaparecem. E essas características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Tudo que o menino falou aí com o professor, né? O aluno falou com o professor, era segundo a teoria de Lamarck. Eu já disse a vocês que os caracteres adquiridos não são transmitidos aos descendentes. Né? Ok? Ver se tem alguma que eu possa comentar aqui. Ocorreu de fato? Não. De acordo com a teoria evolutiva de Darwin, pressupõe que seres vivos por necessidade vão se modificando ao longo do tempo. Tá bom. Vocês vão passar essas questões para o caderno. Ah, professor,
Mas eu respondi no livro. Não importa. Vocês vão passar as 11 questões para o caderno até meio-dia, de 7 a meio-dia. Respondidas. E bata a foto e mande para o Classroom. Não entreguem no meu WhatsApp. Ele está lotado e eu não consigo mais receber nada por lá. Não mandem por e-mail. Tudo no Classroom. O Classroom já manda para o e-mail. Então vira redundante. É porque eu não quero, não. Porque meu WhatsApp já está lotado. E é mais fácil eu dar a nota a vocês lá no Classroom. Para quem não consegue, quem não aprende a mandar uma atividade pronta, faz o seguinte, é assim, ó. Você vai lá, na mesma atividade onde eu passei, onde eu deixei o vídeo e a atividade. Lá embaixo tem um clipe, que é para eu ou vocês mandarem algum material. Aí você clica nesse clipe e lá tem um monte de coisinhas que você pode mandar. Link de YouTube, de algum lugar. Aí tem arquivo. Aí se for no celular ou for no computador, você faz o upgrade desses... Upgrade não. UPA, todos esses arquivos. Se for mais de uma foto, você faz tudinho de uma vez, depois é que você manda para lá para entregar o resultado. Ok? Show? Valeu, galera. Até mais. Até meio-dia para acabar esse resultado aí.